Bom, gente, nesse quinto vídeo da série A Psicologia Social Explica Bolsonaro, relembrando, eu estou usando o modelo BITE, proposto pelo psicólogo social Steven Hassan. E eu falei de quase todos os tópicos de controle do comportamento. Eu vou hoje falar do último tópico de controle do comportamento e vou entrar em controle da informação. Como eu falei no último vídeo, eu vou mudar um pouquinho a minha tática de exposição. Eu vou primeiro falar de todos os tópicos do acrônimo BITE, terminar o comportamento, falar de informação, depois falar de pensamento, depois falar de emoção. E aí, só então, eu vou começar a dizer como isso se aplica aos cultos políticos em geral e ao culto político bolsonarista em particular, que é o que a gente está examinando aqui. Então, o último tópico de controle do comportamento é o controle do comportamento clássico, né, estudado por Skinner, né, reforçamento e punição, tá? Um comportamento modificado, digamos assim, da maneira mais intuitiva possível, como se imagina que um comportamento é modificado. Se você observar o ritmo de saída dos ministros, e não só o quão rapidamente eles são substituídos, mas a destruição de reputação que acontece quando eles saem, né? Eles são torrados. Essa expressão é muito frequente. Se você observa o que acontece com quem discorda de Bolsonaro, e principalmente hoje é dia... Deixa eu olhar aqui. Hoje é 23 de maio, ontem, dia 22, o ministro Celso de Mello liberou aquele vídeo, né, onde ele coloca os ministros numa tensão constante. E aí você gera gente puxa-saco de um lado, quando se exerce esse tipo de liderança autoritária, né, como o Abraham Weintraub, quando você vê o desempenho dele, você vê que ele é um puxa-saco. Você vê uma relação de uma divisão de poder circunstancial entre o Bolsonaro e o Paulo Guedes, porque eles dois acham que o Paulo Guedes é um grande intelectual, né, do liberalismo, né? E chamar isso de liberal também é sacanear os liberais. Apesar de eu não me considerar mais liberal, não dá para definir Bolsonaro, nem mesmo o Paulo Guedes, como liberal. Eles são autoritários de mercado, né? Quer dizer, o Paulo Guedes é um autoritário de mercado. O Bolsonaro é um estatista até a raiz dos ossos, né? Ele se escondeu nas dobras do Estado durante 30 anos. Então é um indivíduo que a gente fica... inclusive um dos elementos do campo de distorção da realidade é o fato das pessoas perceberem Bolsonaro como um outsider, como ele era quando, na verdade, ele era o mais digamos assim, obscuro insider do sistema político que ele se elegeu atacando, né? É incrível que as pessoas tenham engolido essa, né? Essa é parte da distorção de realidade que se faz. Então é isso que acontece, é que se torra as reputações e o indivíduo fica com medo até de se desvincular, né? Tá, mas voltando aqui ao controle do comportamento, encerramos então os tópicos de controle do comportamento e agora vamos ver como se controla a informação. Como eu falei no vídeo anterior, eu vou falar tópico por tópico de como isso acontece em cultos religiosos e depois eu vou expandir para os cultos políticos e para o bolsonarismo, mas depois de falar de todos, tá? Então, falamos de controle de comportamento, vamos falar de controle da informação. Para controlar a informação, você tem que distorcer ou reter a informação. Fake news, né? Temos que proibir as pessoas de falar com ex-membros ou críticos. Isso acontece muito, por exemplo, na cientologia. Se você critica a cientologia, você vira persona non grata. É uma pessoa de fora. Tem até um termo em inglês que eles usam para designar, que eu não lembro agora. Nesse meio do estudo das seitas e cultos, né, quando a pessoa pergunta o que é uma seita, quando a pessoa pergunta o que é uma religião, a resposta geralmente é: a religião é uma seita mais o tempo. O tempo vai passando, vai se tornando, digamos assim, parte do fluxo principal da cultura e deixa de ser um culto ou uma seita para ser a religião, né? Que é uma coisa, digamos assim, mais amplamente aceita. A seita ou o culto, eles são um grupo mais restrito, tá? No caso do culto bolsonarista,
estima-se 30% da população, né? Desencoraja-se acesso a fontes de informação de fora do culto, então a informação tem que ser filtrada, tá? Existe uma doutrina para os iniciados e outra para os não iniciados, certo? Eles geram propaganda e usam intensamente. Um exemplo disso são os Testemunhos de Jeová, que são um culto conhecido, e esse é um culto abusivo, porque eles, por exemplo, proíbem as pessoas de tomar ou doar sangue ou tomar transfusão de sangue, com base no Deuteronômio, que se fala que o sangue é vedado na alimentação, né? E milhares de anos atrás, né? Enfim, eles acham, baseado no Deuteronômio, que não se pode tomar sangue, portanto a transfusão de sangue é proibida e muita gente morre porque acredita neles, né? E os Testemunhos de Jeová, eles saem pregando pelas casas, faz parte de ser Testemunho de Jeová. Você não pode ser Testemunho de Jeová se você não for um desses importunadores que saem de porta em porta. E agora, inclusive, durante a quarentena, estão importunando as pessoas online para poder seguir com a prática principal do culto. Usa-se informações íntimas obtidas em confissões contra o adepto. Eu já vi pessoas... na Igreja Católica, a confissão é uma coisa que é levada muito a sério, pelo menos sempre foi. A tradição é essa, né? O padre ouve uma coisa a seu respeito, por exemplo, o padre ouve que eu comunguei e estou em união estável com a minha mulher e não casei no católico. Ele escuta isso. Mas se na fila da comunhão ele deixar de me dar a comunhão por causa disso na frente de todo mundo, ele está revelando o meu pecado para todo mundo, que ele não pode fazer. Se ele pode ele mesmo ser excomungado por fazer isso. Mas, por exemplo, existem cultos pentecostais em que o pastor escuta uma confissão ou um depoimento, tá? E depois ele faz tipo indireta de Facebook, sai falando coisas sem dizer o nome, conta o milagre sem dizer o santo, e a pessoa se sente constrangida ou até ameaçada de que a identidade dela seja revelada, tá? Então ela fica refém da informação que o pastor retém contra ela, tá? Mas aqui eu não estou fazendo nenhuma propaganda da Igreja Católica, eu só estou dizendo que o rito da confissão, que na verdade na igreja é um sacramento, né? O tanto que se leva a sério, o padre não pode fazer nenhuma referência a qualquer coisa que eu tenha contado para ele, nem mesmo se eu cometi um crime ou estou planejando me matar. Ele pode me dizer coisas que vão me impedir de fazer isso, mas ele não pode avisar a polícia segundo o dogma católico, tá? Segundo as regras da Igreja Católica. Não penso que seja dogma, mas são regras de funcionamento. Técnicas confusionais, tá? Que eles chamam gaslighting. Em inglês. Para fazer com que uma pessoa duvide da sua memória. Você confunde a pessoa. Memória é uma coisa extremamente frágil, tá? Então, se você deixar a pessoa num estado de confusão e de repente insere uma memória... Mas é por isso que você veio para a igreja, porque você era um pecador antes, né? Eu conheço um garoto que quando era mais jovem, ele não tinha vivido praticamente nada, não tinha tido nenhuma oportunidade de pecar, porque era um sujeito super protegido, né? Filhinho de papai e tal. Foi para uma igreja dessa, foi convencido que era um imenso pecador. Provavelmente contou para alguém que se masturbava, coisa parecida. Voltava com uma culpa, né? Dos cultos, contava para os pais que era um pecador, que estava deixando essa vida de pecador. Eu pensei, de que vida é essa que tu vivia de pecador que eu não conheço, né? Então, existe uma maestria em gerar confusão nas pessoas e fazê-las lembrar de coisas que não aconteceram ou valorizar diferentemente as lembranças que tem. Considera algo que ele nem tinha pensado a respeito, vira um pecado mortal que ele cometeu e ele precisa, digamos assim, espiar esse pecado através da confissão, tá? Requer que você reporte pensamentos, sentimentos e atividades a seus superiores, daí a questão da
da confissão acontecer regularmente. Em todas as denominações e cultos existe alguma coisa análoga à confissão, onde o sujeito ou o depoimento, onde o sujeito se expõe para que o culto de posse de informações pessoais possa ter essas informações, usar essas informações contra o adepto. E existe o encorajamento para espionar e reportar as condutas reprováveis dos demais adeptos. Uma vez que você tem um código moral fechado, quem está fora daquele código moral precisa ser reportado, tá? E normalmente ele é rechaçado pela comunidade, seja por atitudes sutis, pessoas viram as caras, não dão mais muita atenção, deixam de visitar, não cumprimentam efusivamente, né? Se tornam um pouco mais distantes, seja de maneira escancarada mesmo, falando, tá? Então o controle da informação é feito dessa maneira, tá? Aí vamos para o controle do pensamento. O controle do pensamento, ele envolve a instilação de pensamento binário exclusivo, sem meio termo, tá? Ou aquela situação é de Deus ou é do demônio, não existe tom de cinza, não existe meio termo na situação, nem espaço para análise. Algo é imediatamente categorizado, geralmente o pensamento desse pessoal é bem categórico, tá? Você fez um pacto com o demônio, se você tocar nisso, você comer um acarajé, você tá fazendo pacto com Exu, que para eles é o capeta, né? Isso dando exemplo nas seitas pentecostais, tá? Mas em toda seita tem algo que é considerado desgraçado, perdido, que não tem salvação, tá? Há uma mudança de identidade, às vezes até se muda o nome da pessoa em algumas seitas, tá? Tem um uso de clichê de parada do pensamento complexo ou de linguagem carregada, como quando você diz assim, em vez de você pensar a respeito do que significa uma união com uma pessoa, um casamento, toda a complexidade que envolve isso, você tem papéis bem delineados para cada um seguir. Se você não segue daquele jeito, aí você diz, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Ou então, quem pariu Mateus que balance. São geralmente clichês de parada do pensamento, linguagem carregada. Linguagem carregada é quando você arruma um termo para identificar toda uma situação. Isso não é um problema tão grave, isso é só o demônio que está te possuindo, tá? Isso não é uma isso não foi uma desgraça que te aconteceu, isso é a vontade de Deus, né? Esses clichês, essa linguagem carregada, ela nem sempre é uma coisa ruim. No contexto de um culto benéfico, ela é uma forma de aliviar, é uma forma de seguir em frente, né? Mas em certos cultos abusivos, você tem o uso de linguagem carregada, por exemplo, para definir o cara que não é do culto, ele é profano. Mas isso é coisa de profano, né? Ou então, daqui a pouco a gente vai ver, isso é coisa de comunista. Você usa uma linguagem carregada, rótulos, tá? Clichês que aí impedem a pessoa de ir lá examinar aquela coisa de perto, tá? Existe a indução de estados hipnóticos ou de transe para a doutrinação. Toda religião é transe. Envolve estados hipnóticos. Envolve indução de hipnose, tá? Tem inclusive qualidades diferentes de hipnose em religiões diferentes. Tudo envolve cântico repetitivo, envolve movimentos repetitivos, envolve o envolvimento de emoção, envolve a absorção da atenção, que são características da hipnose, tá? Então isso é usado nos cultos, isso é usado claramente nos cultos pentecostais. Eu já vi vídeos de pastores colando a mão de fiéis e dizendo que o Satanás colou a mão dele e que ele vai descolar a mão com o poder do Espírito Santo. Daí ele conta 1, 2, 3, você tenta, mas não consegue, que o diabo não deixa.